Duas meninas gêmeas negras foram impedidas de embarcar, até que uma ligação para o pai CEO desligou todos os voos. O que parecia ser apenas mais um caso de discriminação no aeroporto transformou-se rapidamente em uma demonstração de poder que ninguém esperava. Estas jovens estavam prestes a mostrar que algumas conexões vão muito além de simples escalas aéreas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A fila no Aeroporto Internacional de Denver serpenteava pelo saguão como uma cobra adormecida. Para Zara Jackson e Nia Jackson, cada minuto naquela espera representava um misto de ansiedade e esperança palpáveis. As gêmeas adolescentes haviam economizado por meses, combinando trabalhos de meio período com bolsas de estudo para realizar o sonho de visitar as universidades em Boston. Seus olhares alternavam entre os relógios digitais suspensos e os documentos cuidadosamente organizados em suas mãos. Acha que vai dar tempo de pegarmos algo para comer antes do embarque? Sussurrou Nia, ajustando a alça da mochila sobre o ombro. Sua irmã respondeu com um aceno positivo, embora seus olhos revelassem preocupação ao notar como a fila parecia não avançar. O movimento no balcão da Mid-Atlantic Airlines era constante. Famílias inteiras, executivos apressados e turistas ansiosos eram atendidos com eficiência pelo funcionário Carlos Brown. As irmãs observavam com crescente desconforto como passageiros que chegavam depois delas eram chamados à frente, enquanto o atendente parecia deliberadamente evitar contato visual com as duas. Ele está nos ignorando? Questionou Zara, tentando manter a voz calma enquanto apertava os documentos contra o peito. Sua irmã gêmea, mais impulsiva por natureza, já ensaiava um passo à frente quando finalmente foram chamadas. Carlos Brown as recebeu com um olhar que oscilava entre tédio e desconfiança. Examinou os passaportes das adolescentes com lentidão exagerada, seus dedos tamborilando sobre o balcão enquanto digitava informações no sistema. "Primeira classe?" perguntou, com uma sobrancelha erguida e um sorriso irônico nos lábios. "Como exatamente duas jovens como vocês conseguiram passagens de primeira classe para Boston?" O tom condescendente pairou no ar como fumaça tóxica. Zara sentiu o corpo de Nia enrijecer ao seu lado, reconhecendo os sinais da indignação crescente da irmã. Com um toque sutil no pulso da gêmea, tentou transmitir calma. "Nosso pai reservou as passagens", respondeu Zara com voz firme, mantendo contato visual com o atendente. "Está tudo confirmado no sistema." Carlos digitou algo com força desnecessária, seu sorriso nunca alcançando os olhos. Claro, vou precisar de uma verificação adicional. Sabe como é? Procedimentos de segurança." As gêmeas trocaram olhares rápidos. O que deveria ser o início de uma aventura acadêmica começava a se transformar em algo completamente diferente. O sonho tão cuidadosamente planejado parecia agora ameaçado por algo que elas conheciam bem, mas nunca esperavam enfrentar naquele momento de suas vidas. A indignação queimou no peito de Nia Jackson como fogo vivo. Seus dedos se fecharam em punhos, mas Zara segurou sua mão com firmeza, lançando-lhe aquele olhar que só gêmeas conseguem interpretar. "Calma", sussurrou, embora sua própria voz tremesse de frustração. Carlos Brown, com um sorriso que não alcançava seus olhos, passou a revisar meticulosamente cada documento das irmãs. Seus dedos se moviam com lentidão proposital sobre os passaportes, bilhetes e identidades, virando-os contra a luz como se procurasse marcas de água inexistentes. "Interessante", murmurou o atendente, esticando a palavra enquanto digitava algo no computador. "Parece que temos um problema no sistema." Ao redor delas, outros passageiros começaram a formar uma fila crescente. Alguns suspiravam impacientes, outros observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Uma senhora de meia-idade atrás delas não fez questão de abaixar a voz ao comentar com seu companheiro.
Por que sempre tem que ter confusão com certos tipos de pessoas? Zara manteve o queixo erguido, mas Nia podia sentir o tremor sutil no braço da irmã. 15 minutos se transformaram em 20, depois 30. O funcionário da Mid-Atlantic Airlines parecia determinado a encontrar qualquer motivo para complicar a situação. Infelizmente, Carlos finalmente anunciou com falso pesar: precisaremos fazer alguns ajustes nos seus assentos devido a uma sobrecarga no sistema. Ele imprimiu novos cartões de embarque e os empurrou pelo balcão com um movimento rápido. Zara os pegou primeiro, seus olhos percorrendo rapidamente as informações impressas. Classe econômica? Questionou, mantendo a voz controlada. Nossos bilhetes são de primeira classe. Pagamos por eles. O atendente deu de ombros, seu olhar agora desviando para os próximos passageiros na fila. E como expliquei, senhorita, tivemos problemas no sistema. Vocês podem solicitar reembolso da diferença após a viagem. Nia abriu a boca para protestar, mas Zara apertou seu pulso com mais força. As irmãs pegaram suas malas e se afastaram do balcão. O silêncio entre elas pesado como chumbo. O único som que as acompanhava era o girar suave das rodinhas sobre o piso polido do Aeroporto Internacional de Denver. Ele não pode fazer isso, murmurou Nia quando estavam longe o suficiente. Não pode, mas fez, respondeu Zara, guardando os cartões de embarque na bolsa. Vamos resolver isso sem criar uma cena. Não vou dar a ele o prazer de nos ver perder a compostura. As gêmeas seguiram em direção à área de segurança, carregando não apenas suas malas, mas também o peso invisível da injustiça que acabavam de sofrer. Zara Jackson e Nia Jackson se afastaram do balcão de check-in com os cartões de embarque em mãos, mas o sentimento de injustiça queimava em seus peitos. Nia apertou o passo, determinada a confrontar Carlos Brown novamente. Isso não está certo e você sabe disso, disse a adolescente, sua voz tremendo ligeiramente. Nós confirmamos esses assentos há semanas. O atendente mal levantou os olhos da tela do computador. Problemas no sistema. Acontece o tempo todo. Não posso fazer nada, respondeu secamente, dispensando-as com um gesto. Zara puxou a irmã pelo braço, afastando-a do balcão. Vamos resolver isso sem papai, sussurrou. Ele tem aquela reunião importante hoje. Lembra? Podemos lidar com isso sozinhas. Nia respirou fundo, tentando conter a frustração. As gêmeas seguiram pelo corredor movimentado do Aeroporto Internacional de Denver, arrastando suas malas enquanto observavam outros passageiros caminhando despreocupados. Não é justo, murmurou Nia. Você viu como ele nem olhou nos nossos olhos? Como se não fôssemos dignas de atenção. Zara assentiu, mantendo-se calma apesar da indignação. Sei, mas vamos focar em embarcar primeiro. Depois, resolvemos isso. Ao chegarem à fila do controle de segurança, o desconforto apenas aumentou. Um agente de segurança as observou por alguns segundos antes de acenar para que entrassem na fila de revista especial. Vocês duas, por favor, venham por aqui, ordenou o homem, apontando para uma área separada. As irmãs trocaram olhares apreensivos enquanto seguiam as instruções. Ao redor, dezenas de outros passageiros passavam pela verificação padrão sem qualquer problema. Um casal de meia-idade branco sorriu para o agente e passou direto, enquanto as adolescentes eram direcionadas para uma inspeção minuciosa. Abram as malas, por favor, instruiu uma agente, calçando luvas de látex. Todos os dispositivos eletrônicos separados. Enquanto a mulher revirava meticulosamente seus pertences, Zara manteve a compostura, mas notou o rubor de humilhação nas bochechas da irmã. Nia sempre fora a mais impulsiva das duas e estava claramente lutando para não explodir. Respire fundo, Zara sussurrou, tocando discretamente o braço da irmã. Não é isso que eles esperam? A revista durou quase 20 minutos. Cada item foi inspecionado, cada bolso verificado. Quando finalmente foram liberadas, as gêmeas recolheram seus pertences em silêncio, sentindo os olhares curiosos dos outros passageiros. Estou cansada disso, murmurou Nia enquanto se afastavam.
Talvez devêssemos ligar para papai. Zara ajustou a alça da mochila no ombro. Vamos tentar resolver sozinhas primeiro. Somos perfeitamente capazes. O que elas não sabiam era que aquela seria apenas a primeira de uma série de humilhações que enfrentariam naquele dia no aeroporto. Zara e Nia Jackson caminharam pelo corredor movimentado do Aeroporto Internacional de Denver. Seus ombros pesados, não apenas pelo peso das malas, mas pela humilhação que acabaram de sofrer. O relógio marcava quase 2 horas para o embarque, e seus estômagos roncavam após a longa espera no check-in. Vamos comer algo? Sugeriu Zara, apontando para o restaurante Skyline Grill, que exibia várias mesas vazias. As gêmeas entraram e escolheram uma mesa próxima à janela, de onde podiam observar as aeronaves decolando, ironicamente, incluindo aquelas da companhia de seu pai. 10 minutos se passaram. 15, 20. Garçons circulavam atendendo outros clientes, mas nenhum sequer olhava na direção das irmãs. Nia batia os dedos na mesa, sua paciência se esgotando rapidamente. É como se fôssemos invisíveis, murmurou, observando um garçom atender uma família que havia chegado bem depois delas. Ou pior, como se fôssemos visíveis demais, mas do jeito errado. Zara respirou fundo, tentando manter a compostura que sempre a caracterizava. Ela pegou seu celular, considerando ligar para o pai, mas hesitou novamente. Não queria parecer fraca ou incapaz de resolver seus próprios problemas. Foi quando Helena Garcia, uma garçonete de traços mexicanos e uniforme ligeiramente diferente dos demais funcionários, aproximou-se discretamente da mesa. Diferente dos outros, seu olhar transmitia genuína preocupação. Desculpem a demora, meninas. Não sou responsável por esta sessão, mas notei que ninguém veio atendê-las, disse ela em voz baixa, colocando 2 copos de água sobre a mesa. O que desejam comer? As irmãs trocaram olhares surpresos antes de fazerem seus pedidos. Enquanto anotava, Helena inclinou-se sutilmente. Vi o que aconteceu no check-in também. Trabalho aqui há 5 anos e isso não é novidade, sussurrou. Se precisarem de uma testemunha, podem contar comigo. Meu nome é Helena Garcia. Ela deslizou discretamente um guardanapo com seu número de telefone. Aquele pequeno gesto de solidariedade fez os olhos de Nia marejarem. Obrigada, respondeu Zara, sentindo um nó na garganta se desfazer. Era a primeira pessoa a tratá-las com dignidade desde que chegaram ao aeroporto. Quando Helena se afastou, as gêmeas se entreolharam. Uma pequena chama de esperança reacendeu entre elas. Não estavam sozinhas. Havia testemunhas. Havia aliados. Talvez devêssemos ligar para o pai agora, sugeriu Nia. Mais calma. Vamos esperar, respondeu Zara. Quero ver até onde isso vai. Mal sabiam elas que a decisão de adiar aquela ligação apenas prolongaria seu pesadelo. Sentadas em cadeiras desconfortáveis na área de espera, Zara e Nia Jackson observavam o painel de embarque com ansiedade crescente. Faltavam apenas 40 minutos para o voo e o peso da discriminação sofrida no check-in ainda pairava sobre elas. Acho que devíamos ligar para o papai, Nia sugeriu, mexendo nervosamente no celular. Ele resolveria isso em segundos. Zara mordeu o lábio, dividida entre o orgulho e a necessidade. Marcus Jackson não era apenas o pai delas, mas o CEO da própria Mid-Atlantic Airlines, a companhia que agora as tratava como cidadãs de segunda classe. Ele está naquela reunião com investidores hoje, lembra? Zara respondeu, ajeitando a alça da mochila. Falou que era crucial para a expansão da empresa. Podemos resolver isso sozinhas. Nia revirou os olhos. Sempre tentando provar que somos independentes, não é? Olha onde isso nos trouxe. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. As gêmeas sempre tiveram essa dinâmica. Nia, impulsiva e direta. Zara, calculista e estratégica. Ambas queriam a mesma coisa. Respeito, mas seus métodos eram diferentes. 15 minutos. Zara concedeu finalmente. Se não resolvermos em 15 minutos, ligamos para ele.
O anúncio do embarque ecoou pelos alto-falantes. Interrompendo a discussão, as irmãs se levantaram rapidamente, pegando suas malas e dirigindo-se ao portão indicado. A fila avançava com fluidez, e por um momento sentiram que talvez o pior já tivesse passado. Quando finalmente chegaram ao balcão, entregaram seus cartões de embarque com um suspiro de alívio. A atendente passou os documentos pelo leitor e franziu a testa. Sinto muito, mas essas passagens já foram utilizadas. Ela informou com um tom mecânico. O sistema mostra que vocês já embarcaram. Como assim? Zara questionou, mantendo a voz calma apesar do desespero crescente. Estamos aqui. Claramente não embarcamos. A atendente olhou para a tela novamente. Os assentos de vocês já estão ocupados. Não há nada que eu possa fazer. Nia olhou pela janela de vidro que dava para a aeronave. Passageiros continuavam embarcando tranquilamente, sem qualquer obstáculo. Famílias brancas, executivos, turistas, todos passavam sem questionamentos. Isso é ridículo, Nia sussurrou, lágrimas de frustração ameaçando cair. Eles estão fazendo isso de propósito. Zara observou a situação com clareza dolorosa. Sua tentativa de provar autonomia havia apenas prolongado um pesadelo que poderia ter sido interrompido com uma simples ligação. Agora, estavam presas em um limbo de humilhação pública, enquanto o avião se preparava para partir sem elas. Pega o telefone, Zara disse finalmente, sua voz firme apesar do tremor nas mãos. Liga para o papai. Zara e Nia Jackson se aproximaram do portão de embarque com esperança renovada, mas o alívio durou pouco. Gregório Costa, um homem de expressão séria e uniforme impecável da Mid-Atlantic, bloqueou a passagem das irmãs enquanto outros passageiros seguiam normalmente para a aeronave. Sinto muito, mas precisamos realizar verificações adicionais de segurança antes que possam embarcar, anunciou o funcionário em voz alta o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem. Mas já passamos pela segurança, argumentou Zara, mantendo a voz calma, apesar da frustração crescente. Todos os nossos documentos foram verificados. Gregório folheou os papéis com lentidão deliberada. Ordens da supervisão. Não posso fazer nada. O constrangimento era palpável. Passageiros formavam uma fila atrás das gêmeas, alguns suspirando impacientes, outros observando com curiosidade indisfarçada. Cochichos se espalhavam pelo saguão como fogo em palha seca. É por causa da nossa cor? Nia perguntou diretamente, sua voz tremendo de indignação. Porque ninguém mais está sendo parado. O funcionário desviou o olhar, fingindo consultar o computador. São apenas procedimentos padrão. Uma senhora idosa atrás delas murmurou algo sobre jovens problemáticas, enquanto um executivo de terno checava impaciente o relógio. A humilhação pública crescia a cada segundo. Nia apertou o braço da irmã com força. Chega, Zara, liga para o papai. Agora, mas ele está em reunião? Não me importa. Olha o que estão fazendo conosco. Zara hesitou apenas mais um instante antes de pegar o celular da bolsa. Suas mãos tremiam enquanto discava. 3 toques depois, a voz de Marcus Jackson soou do outro lado. Pai, sussurrou ela, virando-se para ter um mínimo de privacidade. Estamos no aeroporto e não nos deixam embarcar. Primeiro nos tiraram da primeira classe, depois a revista de segurança. E agora isso. A resposta de Marcos foi surpreendentemente tranquila. Entendo. Onde exatamente vocês estão? Quem está impedindo o embarque? Enquanto Zara explicava rapidamente a situação, Nia observava a expressão de Gregório mudar sutilmente ao perceber com quem a jovem falava. Sim, pai. Entendi. Obrigada, concluiu Zara, desligando. O contraste entre o caos emocional das gêmeas e a serenidade calculada de seu pai era gritante. Havia algo na calma dele que transmitia não resignação, mas uma determinação implacável. Ele pediu para esperarmos aqui, informou Zara à irmã. Disse que tudo será resolvido em minutos. Nia assentiu, notando uma mudança no ar.
A tranquilidade de Marcos carregava o peso de uma tempestade prestes a desabar. Algo estava para mudar, e ambas sentiam que seria muito maior do que apenas garantir seus lugares naquele voo. Marcus Jackson estava em uma reunião com investidores quando seu celular vibrou. O nome das filhas na tela fez seu coração apertar. Ao atender, a voz embargada de Zara relatando o tratamento discriminatório que ela e Nia receberam foi suficiente para que o CEO da Mid-Atlantic Airlines encerrasse imediatamente a reunião. "Entendo. Fiquem onde estão", respondeu ele com uma calma que mascarava a tempestade interior. Desligando o aparelho, o executivo convocou sua equipe de confiança com uma única ordem: ativem o protocolo Alpha. O protocolo Alpha era uma medida extrema, criada para situações de emergência, mas jamais utilizada nos 15 anos de história da companhia. Em minutos, a ordem correu pelos terminais de computadores do centro de operações. Todos os voos da Mid-Atlantic seriam interrompidos até segunda ordem. No aeroporto de Denver, os primeiros sinais da decisão drástica começaram a aparecer. Painéis eletrônicos piscaram, alterando o status de dezenas de voos para atrasado e, logo depois, cancelado. Funcionários receberam a notificação em seus dispositivos e trocaram olhares de pânico. Ninguém compreendia o que estava acontecendo. "Senhoras e senhores, lamentamos informar que todos os voos da Mid-Atlantic Airlines estão temporariamente suspensos", anunciou uma voz trêmula no sistema de som. O burburinho transformou-se rapidamente em revolta coletiva. Passageiros formaram filas enormes nos balcões de atendimento, exigindo explicações. Outros sacaram seus smartphones, compartilhando a situação inédita nas redes sociais. Em menos de 30 minutos, a hashtag Mid-Atlantic Chaos já figurava entre os assuntos mais comentados. No centro de operações, Cláudio Pereira observava atônito os monitores que mostravam aeronaves paradas em pistas por todo o país. O diretor de TI nunca imaginou ver aquelas telas vermelhas fora dos simulados de emergência. O CEO enlouqueceu? Questionou um dos operadores. "Não", respondeu Cláudio, percebendo a gravidade da situação. "Ele está enviando uma mensagem." Enquanto isso, equipes de reportagem já se aglomeravam nos principais aeroportos do país. A notícia de uma paralisação total e sem explicação de uma das maiores companhias aéreas americanas era ouro jornalístico. Câmeras capturavam a frustração dos viajantes, enquanto comentaristas especulavam sobre possíveis ataques cibernéticos ou falhas catastróficas. No meio do caos crescente, Zara e Nia permaneciam sentadas próximas ao portão de embarque, observando a transformação ao seu redor. As gêmeas não imaginavam que a ligação para o pai desencadearia uma reação tão drástica e pública. "Você acha que ele vai vir?" perguntou Nia, ainda segurando o celular. Zara observou as pessoas correndo de um lado para outro e respondeu: "Não sei, mas tenho certeza que agora todos estão ouvindo." Enquanto a notícia sobre a paralisação da Mid-Atlantic Airlines se espalhava, Victor Moreira caminhava furiosamente pelo centro de operações. O executivo, conhecido por seu temperamento explosivo quando contrariado, reuniu sua equipe de comunicação em uma sala isolada. "Precisamos controlar essa narrativa imediatamente", ordenou Victor, batendo com o punho na mesa. "Quero que vocês espalhem que essas garotas estavam causando tumulto, que ameaçaram funcionários e que a companhia agiu conforme os protocolos de segurança." A equipe trocou olhares desconfortáveis, mas ninguém ousou contradizer o homem. Em minutos, perfis falsos nas redes sociais começaram a compartilhar supostos relatos de testemunhas sobre o comportamento agressivo das irmãs Jackson. Os assessores de Victor trabalhavam freneticamente, tentando abafar qualquer menção ao racismo ou discriminação. "Dissoltem que elas usaram o pai para conseguir privilégios", instruiu o executivo, enquanto observava os monitores mostrando o crescente caos nos aeroportos.
Façam parecer que estamos sendo vítimas de um ataque corporativo. Mas a estratégia começou a desmoronar rapidamente. Passageiros que testemunharam o tratamento dado às gêmeas compartilhavam vídeos e relatos detalhados nas redes sociais. A hashtag #MidAtlanticDiscrimination ganhou força impressionante, com dezenas de milhares de compartilhamentos em apenas uma hora. "Senhor, não está funcionando", informou uma assessora nervosa, mostrando seu dispositivo com os números crescentes. "As pessoas estão compartilhando outros casos semelhantes. Temos um problema muito maior." Victor passou as mãos pelo cabelo, visivelmente abalado. Seus aliados na empresa começaram a ligar, preocupados com o impacto nas ações e na reputação da companhia. A sala de crise transformou-se em um cenário de desespero quando perceberam que a opinião pública pendia fortemente para o lado de Zara e Nia. "Mude de estratégia", ordenou Victor, sua voz traindo o pânico que começava a sentir. "Diga que foi um mal-entendido, que estamos investigando e que a companhia não tolera discriminação." Mas era tarde demais. Jornalistas já cercavam o aeroporto, entrevistando passageiros e funcionários. Celebridades e influenciadores compartilhavam a história, amplificando ainda mais o caso. A batalha pela verdade agora acontecia abertamente, com milhões de pessoas acompanhando em tempo real. Um assessor entrou apressadamente na sala, o rosto pálido. As ações da empresa caíram 8% nos últimos 30 minutos. Victor Moreira sentiu o controle escapando por entre seus dedos. A manipulação que sempre funcionara no passado agora se voltava contra ele, expondo não apenas o incidente com as gêmeas, mas todo um sistema de discriminação que ele ajudara a perpetuar. Cláudio Pereira fitava o monitor com o senho franzido. O diretor de TI da Mid-Atlantic Airlines estava sozinho no centro de operações quando recebeu a mensagem de Victor Moreira em seu dispositivo. "Apague todas as gravações do incidente com as garotas Jackson. Ordem direta, sem registros, sem problemas." O homem suspirou profundamente, ajustando os óculos enquanto digitava comandos para acessar o sistema de segurança. As imagens surgiram na tela. Zara e Nia Jackson no balcão de check-in. Carlos Brown com seu olhar de desprezo mal disfarçado, a tensão crescente nos rostos das adolescentes. Cláudio ampliou o áudio e ouviu claramente o tom condescendente do atendente. "Isso é discriminação pura", murmurou para si mesmo, avançando para as cenas do portão de embarque, onde Gregório Costa barrava as irmãs com a desculpa de verificações adicionais. O diretor de TI sentiu um nó no estômago ao perceber o padrão sistemático de humilhação. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Bastaria um comando para que tudo desaparecesse. 17 anos na empresa, um salário confortável, o plano de saúde que pagava o tratamento de sua mãe, tudo isso pesava em sua decisão. Cláudio abriu outra janela, acessando o histórico de reclamações. Não era a primeira vez. Dezenas de casos semelhantes haviam sido silenciosamente arquivados nos últimos anos, sempre com o mesmo padrão: clientes negros, latinos, muçulmanos. "Minha filha tem a idade delas", pensou, lembrando-se de como ficaria devastado se ela passasse por situação semelhante. A coragem das gêmeas, enfrentando sozinhas aquela situação, tocou algo profundo em seu interior. Em vez de deletar, começou a copiar. Criou um arquivo protegido com todas as evidências: vídeos, áudios, registros de atendimento, histórico de reclamações anteriores. Adicionou metadados que comprovavam a autenticidade e a cronologia dos eventos. Com as mãos trêmulas, enviou cópias para 3 jornalistas investigativos e 2 escritórios de advocacia especializados em direitos civis. Incluiu uma nota: "Faço isso pelas minhas filhas e pelas filhas de todos nós." Ao terminar, Cláudio respondeu à mensagem de Victor: "Arquivos deletados conforme solicitado." Era uma mentira que poderia custar seu emprego, mas pela primeira vez em anos, sentiu que fazia a coisa certa.
O destino da Mid-Atlantic Airlines não estava mais apenas nas mãos de executivos como Victor Moreira. Agora, a verdade tinha um aliado silencioso, e as irmãs Jackson, sem saber, acabavam de ganhar uma poderosa evidência para sua luta por justiça. A notícia sobre a paralisação da Mid-Atlantic Airlines se espalhou como fogo em palha seca. Em questão de horas, o que começou como um incidente isolado envolvendo Zara e Nia Jackson transformou-se em um movimento nacional. As redes sociais fervilhavam com relatos semelhantes de discriminação. Fui impedida de embarcar em primeira classe ano passado, mesmo com passagem paga. Disseram que houve overbooking, Dosso escreveu uma mulher negra de Chicago. Seu depoimento recebeu milhares de compartilhamentos em minutos. Ex-funcionários da companhia também começaram a se manifestar. Um ex-comissário revelou: tínhamos orientações não oficiais para direcionar passageiros com perfil inadequado para assentos menos visíveis. Cada novo relato confirmava um padrão sistemático que ia muito além do caso das gêmeas. A hashtag Word Mid-Atlantic Discrimination dominou os trending topics nacionais. Jornalistas investigativos começaram a vasculhar o histórico da empresa, descobrindo processos arquivados e acordos confidenciais que sugeriam anos de práticas discriminatórias abafadas com dinheiro. No centro de operações da companhia, Marcus Jackson observava os monitores com expressão grave. A pressão sobre a Mid-Atlantic crescia exponencialmente. Investidores começavam a questionar a estabilidade das ações, enquanto grupos de defesa dos direitos civis convocavam boicotes nacionais. Senhor, temos mais 200 denúncias formalizadas nas últimas 3 horas, informou um assistente nervoso. A imprensa está na porta exigindo um posicionamento oficial. Cláudio Pereira, ainda em silêncio sobre seu papel na preservação das evidências, monitorava o crescimento das menções online. O diretor de TI percebeu que o caso das irmãs havia se tornado um catalisador para uma avalanche de denúncias represadas por anos. Victor Moreira entrou na sala de crise visivelmente abalado. Precisamos conter isso imediatamente. Sugerir que as meninas mentiram ou exageraram. Não vamos mentir, respondeu Marcos com firmeza. Esta companhia vai enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Do outro lado da cidade, Zara e Nia assistiam atônitas à repercussão. O que começou como uma humilhação pessoal, agora ganhava dimensão de movimento social. Seus celulares não paravam de receber notificações de apoio e pedidos de entrevistas. Nunca imaginei que tantas pessoas passaram pelo mesmo que nós, sussurrou Nia, enquanto lia os depoimentos. Zara apertou a mão da irmã. Não é mais só sobre nós duas, é sobre todos eles também. A pressão pública atingia níveis inéditos. A Mid-Atlantic Airlines, pela primeira vez em sua história, estava sendo forçada a olhar para seu próprio reflexo no espelho da sociedade. Enquanto aguardavam no saguão do Aeroporto Internacional de Denver, Zara e Nia Jackson viram uma mulher de passos firmes e uniforme impecável se aproximar. Diana Oliveira, supervisora de operações da Mid-Atlantic Airlines, carregava uma expressão severa que fez as gêmeas se entreolharem com apreensão. Vocês são as filhas de Marcus Jackson? Perguntou Diana, sua voz baixa e controlada. As irmãs assentiram, sentindo um breve lampejo de esperança. Finalmente alguém da companhia viria ajudá-las. Diana indicou uma área mais reservada próxima ao balcão de informações. Precisamos conversar. Seu tom não trazia o conforto que as adolescentes esperavam. Quando se afastaram do fluxo de passageiros, a supervisora cruzou os braços e encarou as gêmeas. Entendo o que vocês estão passando, mais do que imaginam. Ela ajustou o crachá dourado em seu blazer azul marinho. Mas esse escândalo só vai piorar as coisas. Nia franziu a testa-lhe confusa. Como assim? Estamos apenas exigindo respeito. Respeito? Diana soltou um riso amargo. Trabalhei 15 anos para chegar onde estou.
15 anos engolindo desaforos, baixando a cabeça, provando meu valor 2 vezes mais que qualquer outra pessoa. Seus olhos fixaram-se em Zara. Pessoas como vocês precisam se calar para serem aceitas. É assim que sobrevivemos neste mundo. O impacto daquelas palavras atingiu Zara como um golpe físico. Ela sentiu o estômago afundar e um nó se formar em sua garganta. Não era apenas a crueldade das palavras, mas quem as pronunciava. Uma mulher negra que deveria entender, que deveria ser aliada. A senhora está dizendo que deveríamos aceitar ser humilhadas? Perguntou Zara, sua voz quase um sussurro. Diana ajeitou a postura. Mas estou dizendo que vocês têm privilégios que eu nunca tive. Seu pai é CEO. Vocês podem fazer barulho. Eu tive que me adaptar para sobreviver. Nia deu um passo à frente, os olhos faiscando de indignação. E isso justifica perpetuar o mesmo sistema que a machucou? A supervisora não respondeu imediatamente. Seu olhar oscilou entre determinação e algo que parecia quase arrependimento. Vocês são jovens demais para entender as consequências. Diana finalmente respondeu, afastando-se. Quando tudo isso acabar, eu ainda estarei aqui, e vocês terão seguido suas vidas privilegiadas. Enquanto a mulher se afastava pelo corredor do aeroporto, Zara sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Este golpe era diferente. Não vinha de um estranho preconceituoso, mas de alguém que deveria ser aliada natural na luta por dignidade. A traição silenciosa de Diana abalou sua confiança mais profundamente que qualquer humilhação anterior. Marcus Jackson convocou uma reunião de emergência na sala principal do Conselho da Mid-Atlantic Airlines. O clima era tenso, com executivos inquietos e olhares desconfiados cruzando a ampla mesa de vidro. O CEO permaneceu em pé, sua postura firme contrastando com o nervosismo dos demais. O que aconteceu com minhas filhas não foi um incidente isolado, declarou Marcus, abrindo uma pasta com dezenas de documentos. Este dossiê contém 73 denúncias de discriminação arquivadas nos últimos 2 anos. Todas ignoradas sistematicamente. Vítor Moreira ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. O executivo tentou interromper, argumentando que as acusações eram exageradas, mas o pai das gêmeas continuou implacável, projetando na tela depoimentos, e-mails internos e estatísticas alarmantes. Temos um problema estrutural, senhores. Não é coincidência que 90% das reclamações venham de passageiros negros, latinos ou de origem árabe, afirmou Marcus, sua voz calma, mas carregada de determinação. Victor levantou-se bruscamente. Isso é uma caça às bruxas. Estamos falando de incidentes isolados que estão sendo politizados por sua posição pessoal no caso. Foi quando Cláudio Pereira, até então silencioso no canto da sala, conectou seu dispositivo ao sistema. Na tela principal, surgiram as gravações do aeroporto. Carlos Brown, ignorando deliberadamente as irmãs Jackson, a alteração proposital dos assentos e o impedimento injustificado no embarque. Estas são apenas as imagens de ontem, explicou o diretor de TI. Tenho registros semelhantes dos últimos 18 meses. Padrões idênticos, mesmos funcionários, mesmas práticas. O rosto de Victor empalideceu enquanto os membros do conselho assistiam horrorizados. Uma conselheira idosa retirou os óculos, visivelmente perturbada. Estamos expostos a processos milionários e isso destruiria nossa reputação. E merecidamente, respondeu Marcus, a menos que façamos uma mudança radical agora. O CEO, então, apresentou um plano detalhado de reestruturação completa. Demissão dos envolvidos, treinamento obrigatório, auditoria externa e compensação às vítimas. A proposta era ousada e cara, mas o silêncio na sala indicava que todos compreendiam a gravidade da situação. Vocês têm 2 opções, concluiu Marcus: apoiar esta reforma ou enfrentar a imprensa, os tribunais e a opinião pública com estas evidências. Escolham.
Victor tentou uma última manobra, sugerindo que abafassem o caso com indenizações discretas, mas os olhares reprovadores do conselho sinalizavam que seu tempo de influência havia acabado. 1-1. Os conselheiros votaram a favor da reforma proposta por Marcos. A Mid-Atlantic Airlines estava prestes a mudar para sempre. Helena Garcia não conseguia esquecer o olhar de desamparo nos rostos de Zara e Nia Jackson, enquanto limpava as mesas do restaurante do aeroporto. A garçonete mexicana tomou uma decisão que mudaria tudo. Com determinação, ela procurou outros funcionários que haviam testemunhado o incidente. Vi como aquelas meninas foram tratadas. Não posso ficar calada, disse Helena para Juliana, uma colega que também presenciara a discriminação. Em poucas horas, 5 testemunhas concordaram em documentar o que viram. Helena reuniu depoimentos detalhados, descrevendo como Carlos Brown havia tratado as gêmeas com desdém e como Gregório Costa bloqueara seu embarque sem justificativa válida. Com as mãos trêmulas, a garçonete entregou os relatos a uma jornalista local que cobria o caos no Aeroporto Internacional de Denver. Trabalho aqui há 7 anos e nunca falei publicamente sobre nada. Mas o que fizeram com aquelas meninas foi a gota de água, confessou ela, com a voz embargada. A coragem de Helena acendeu uma chama. Outros funcionários do aeroporto, que por anos testemunharam silenciosamente casos semelhantes, começaram a se manifestar. Um segurança compartilhou vídeos de seu celular mostrando passageiros negros sendo revistados com rigor desproporcional. Uma atendente de loja revelou como era instruída a observar de perto clientes não brancos. A onda de solidariedade se espalhou pelos corredores do aeroporto como um incêndio controlado. Funcionários de diferentes companhias aéreas, restaurantes e lojas formaram um grupo improvisado de apoio. Muitos usavam pequenos laços pretos e dourados, cores que as gêmeas vestiam no dia do incidente, como símbolo silencioso de resistência. Isso não é mais sobre 2 adolescentes, explicou um comissário de bordo veterano a repórteres. É sobre todos nós, que fingimos não ver o que acontece diariamente neste e em outros aeroportos do país. A pressão sobre a Mid-Atlantic Airlines crescia exponencialmente. Nas redes sociais, a hashtag #AceStandWithTheJackson Twins ultrapassou 1 milhão de compartilhamentos. Celebridades e influenciadores começaram a cancelar voos com a companhia, exigindo mudanças estruturais. Para Zara e Nia, ver o movimento que haviam involuntariamente iniciado era surpreendente. Nunca imaginamos que nossa experiência fosse ressoar com tantas pessoas, comentou Zara em uma breve entrevista por telefone. Helena, agora reconhecida como catalisadora do movimento, recebia mensagens de apoio de todo o país. Não sou heroína, insistia ela. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas para centenas de pessoas que sofreram caladas por anos, a garçonete mexicana havia se tornado símbolo de uma coragem há muito necessária. Na sala de reuniões da Mid-Atlantic Airlines, Marcus Jackson permanecia em pé, com as mãos apoiadas firmemente na mesa de mogno. O silêncio que pairava no ambiente era quase palpável. Os executivos presentes evitavam seu olhar penetrante, enquanto ele anunciava medidas que iriam além das demissões imediatas. Não basta remover as maçãs podres quando o solo está contaminado, declarou o CEO com voz firme. Todos os funcionários que foram coniventes com a discriminação passarão por um programa intensivo de reeducação. Além disso, terão 20% de seus salários destinados a projetos sociais de combate ao racismo por 6 meses. A proposta era inédita no setor corporativo americano. Os rostos ao redor da mesa refletiam choque, indignação e, em alguns casos, uma compreensão silenciosa. Marcos não estava apenas punindo, estava reconstruindo os alicerces da companhia. Isso é um absurdo, protestou um dos diretores. Estamos falando de centenas de funcionários. A empresa vai sangrar financeiramente.
O pai das gêmeas sorriu com serenidade. E quanto sangraram minhas filhas, expostas ao preconceito em pleno aeroporto? Quanto sangra nossa sociedade diariamente? A notícia vazou para a imprensa em questão de horas. Nas redes sociais, a hashtag Mid-Atlantic Revolution começou a ganhar força, dividindo opiniões. Comentaristas conservadores criticavam a medida como justiça excessiva e vingança corporativa. Já ativistas sociais celebravam o precedente histórico. É a primeira vez que vemos uma empresa não apenas reconhecer o problema, mas implementar mudanças estruturais reais, comentou uma especialista em diversidade em um programa matinal. Cláudio Pereira, diretor de TI, foi encarregado de desenvolver um sistema para monitorar o progresso do programa. Ele trabalhava incansavelmente, sentindo que, finalmente, sua posição poderia servir a um propósito maior que lucros corporativos. Diana Oliveira, inicialmente resistente, surpreendeu ao se voluntariar para liderar uma das equipes de reeducação. Passei anos me silenciando para sobreviver neste ambiente. Agora posso usar minha voz para mudar o sistema por dentro, confessou em uma reunião. Enquanto isso, Zara e Nia acompanhavam tudo de casa, impressionadas com a transformação que seu sofrimento havia desencadeado. Você acha que vai funcionar? Perguntou Nia, ainda cética. Zara olhou para a tela do computador, onde dezenas de comentários de apoio se acumulavam. Não sei se vai funcionar para todos, mas para alguns, vai. E talvez isso seja o suficiente para começar uma mudança real. A revolução silenciosa da Mid-Atlantic se tornava um estudo de caso em universidades e tema de debates nacionais. O que começou como discriminação contra duas adolescentes agora redefinia os padrões éticos de toda uma indústria. Vitor Moreira não aceitava a humilhação. Após a reunião do conselho, o executivo da Mid-Atlantic trancou-se em sua sala, encarando pela janela o movimento do aeroporto enquanto planejava sua vingança. Seus contatos corporativos eram seu maior trunfo. Ligações começaram a ser feitas imediatamente. Marcus Jackson destruirá a companhia com esse circo de inclusão forçada. Disse ao telefone para um dos maiores anunciantes da empresa. Precisamos nos unir contra essa palhaçada ou seremos os próximos. O tom ameaçador crescia a cada nova ligação. Em seu apartamento luxuoso em Denver, Victor marcou um encontro secreto com editores de jornais influentes. Ofereceu exclusividade sobre supostas irregularidades nas contas da Mid-Atlantic, insinuando que Marcus usava o caso das filhas para encobrir problemas financeiros. Prometeu documentos falsos que comprometiam a integridade do CEO. Aquelas garotas são apenas peões nesse jogo, afirmou, enquanto gravava mensagens de voz para aliados. Vamos expor a verdadeira face dessa família e recuperar o controle da situação. O que Victor não sabia era que sua assistente, horrorizada com as táticas do chefe, havia deixado o dispositivo de gravação ativo durante uma conversa particularmente incriminadora. Nela, o executivo admitia conhecer casos anteriores de discriminação e ter abafado pessoalmente as denúncias. Se descobrirem os outros casos que enterramos, estamos acabados, confessou Victor no áudio. Aquelas meninas negras são apenas a ponta do iceberg. Temos que destruir a credibilidade delas antes que mais gente se manifeste. O arquivo de áudio chegou anonimamente às redações dos principais veículos de comunicação na manhã seguinte. Em questão de horas, trechos da gravação circulavam nas redes sociais, provocando uma nova onda de indignação contra a companhia aérea. Parceiros comerciais que haviam prometido apoio a Victor agora emitiam notas de repúdio. Acionistas exigiam sua saída imediata. O celular do executivo não parava de tocar, mas ele já não tinha aliados. Às 4 da tarde, Victor Moreira anunciou sua renúncia, sem discursos elaborados ou justificativas, apenas um comunicado seco enviado pelo departamento jurídico.
Enquanto esvaziava sua sala, viu pela janela Marcus Jackson chegando ao prédio, acompanhado por Zara e Nia. O setor de aviação americano testemunhava algo inédito: a queda de um executivo poderoso pela exposição de práticas discriminatórias. A mensagem estava clara para todos os líderes corporativos do país. A era da impunidade chegava ao fim. 3 meses após o incidente, a Mid-Atlantic Airlines era uma companhia irreconhecível. Marcus Jackson havia liderado uma transformação radical que ia muito além de simples mudanças cosméticas. O CEO implementou protocolos rigorosos de atendimento igualitário, com penalidades severas para qualquer funcionário que demonstrasse comportamento discriminatório. No coração desta revolução estava o recém-criado Conselho de Responsabilidade e Diversidade, composto por especialistas em direitos civis, ex-funcionários que haviam denunciado abusos e, surpreendentemente, ex-clientes que tinham sofrido discriminação. Zara e Nia Jackson, ainda adolescentes, tornaram-se as mais jovens conselheiras da história da aviação comercial americana. As gêmeas participavam ativamente das reuniões mensais, trazendo perspectivas valiosas sobre como jovens negros se sentiam nos espaços corporativos. Queremos que cada pessoa que entre em nossos aviões sinta que pertence ali, independentemente de sua cor, origem ou aparência, declarou Zara durante uma das primeiras reuniões do conselho, sua voz agora carregando uma confiança que antes não possuía. A companhia implementou métricas de diversidade transparentes, publicando relatórios trimestrais sobre a composição de seu quadro de funcionários e incidentes reportados. Câmeras nos balcões de atendimento passaram a gravar todas as interações, com revisões aleatórias realizadas pelo conselho. Funcionários como Carlos Brown e Gregório Costa haviam sido substituídos por profissionais treinados em atendimento inclusivo. O impacto ultrapassou as fronteiras da Mid-Atlantic. Outras companhias aéreas, temendo boicotes e processos similares, começaram a adotar medidas semelhantes. A Associação Internacional de Transporte Aéreo convidou Marcus para apresentar o modelo de transformação em sua conferência anual, elevando o caso a proporções globais. Nia, sempre mais impulsiva que a irmã, aproveitou a plataforma para criar um aplicativo que permitia passageiros denunciarem discriminação em tempo real com respostas imediatas da companhia. O projeto, inicialmente experimental na Mid-Atlantic, logo foi adotado por outras 3 grandes empresas do setor. Diana Oliveira, a supervisora que inicialmente desencorajou as irmãs, passou por uma transformação pessoal profunda. Agora liderava o programa de treinamento antidiscriminação, usando sua própria jornada de conscientização como exemplo. O que começou como um pesadelo para minhas filhas transformou-se em um movimento que está redefinindo padrões de toda uma indústria, refletiu Marcus durante uma entrevista coletiva. O homem que um dia temeu que seu poder corporativo não fosse suficiente para proteger suas filhas, agora testemunhava como a coragem delas havia desencadeado uma revolução silenciosa, mas implacável, nos céus americanos. Os meses seguintes ao incidente no Aeroporto Internacional de Denver trouxeram mudanças profundas, não apenas para a Mid-Atlantic Airlines, mas também para a dinâmica familiar dos Jackson. Marcus Jackson, que antes era visto pelas filhas principalmente como o poderoso CEO, agora revelava sua face mais humana e vulnerável durante os jantares em família. Vocês me ensinaram mais sobre coragem em um dia do que aprendi em toda a minha carreira corporativa, confessou o pai numa noite, enquanto compartilhavam histórias sobre os desdobramentos do caso. A distância que o cargo executivo havia criado entre eles diminuía a cada conversa franca. Para Zara, o processo de enfrentar a discriminação pública transformou sua visão de mundo. A jovem, que sempre fora equilibrada, desenvolveu uma habilidade ainda mais refinada de analisar situações de conflito. Em debates escolares sobre justiça social,
Seus colegas a ouviam com admiração. Ela conseguia articular argumentos poderosos sem perder a compostura, tornando-se um exemplo de resistência estratégica. Não é sobre gritar mais alto, mas sobre saber exatamente quando e como usar sua voz, explicou ela durante uma palestra para estudantes de sua escola, usando a própria experiência como lição. Nia, por sua vez, canalizou sua impulsividade natural em ativismo determinado. A adolescente, antes insegura para confrontar certas situações, agora liderava grupos de discussão sobre direitos civis no campus. Sua transformação era evidente. A garota que hesitava em chamar o pai naquele dia crucial, agora enfrentava qualquer injustiça de cabeça erguida. Aprendi que ficar calada nunca é opção quando se trata de dignidade, disse Nia durante um jantar familiar, enquanto seu pai a observava com orgulho evidente. As conversas na residência dos Jackson evoluíram de assuntos cotidianos para discussões profundas sobre mudança social. Marcos consultava as filhas sobre novas políticas corporativas, valorizando genuinamente suas perspectivas. A hierarquia familiar se transformou em parceria. Certa noite, enquanto revisavam juntos um novo código de conduta para funcionários da companhia aérea, Zara percebeu como sua relação com o pai havia mudado. Não era mais a criança buscando aprovação, mas uma jovem mulher contribuindo com ideias valiosas que seriam implementadas em escala nacional. Vocês não são apenas minhas filhas, disse Marcos emocionado. São minhas professoras e parceiras nesta jornada por um mundo mais justo. O laço entre os três, forjado na adversidade e fortalecido pela luta compartilhada, havia se transformado em algo mais profundo que simples relação familiar. Era uma aliança poderosa, capaz de inspirar mudanças reais no mundo. 6 meses haviam se passado desde aquele dia que mudou tudo. Zara Jackson e Nia Jackson caminhavam novamente pelos corredores do Aeroporto Internacional de Denver, mas a sensação era completamente diferente. Onde antes havia tensão e medo, agora pairava uma tranquilidade quase surreal. As gêmeas trocaram olhares de surpresa ao notarem as transformações visíveis por todo o terminal. Cartazes coloridos anunciavam a nova política de diversidade da Mid-Atlantic Airlines. Funcionários de diferentes etnias circulavam com sorrisos genuínos, parando para auxiliar passageiros sem distinção. No balcão de check-in, uma mulher negra as recebeu com calorosas boas-vindas, verificando seus documentos com respeito e eficiência. Vocês são as irmãs Jackson, não é mesmo? Perguntou a atendente com admiração nos olhos. É uma honra atendê-las hoje. Nia, sempre mais expansiva, sorriu abertamente enquanto Zara observava com atenção cada detalhe da mudança. O restaurante onde haviam sido ignoradas agora exibia um certificado de treinamento em atendimento inclusivo. Helena Garcia, a garçonete mexicana que as havia apoiado, acenou discretamente de seu posto, exibindo um novo crachá de supervisora. Nunca imaginei que voltaríamos aqui sentindo orgulho em vez de medo, comentou Zara, ajustando a alça da mala enquanto seguiam para o controle de segurança. Desta vez, a passagem pelos detectores foi tranquila e respeitosa. Ninguém a separou para revistas adicionais. Ninguém questionou sua presença ali. O caminho até o portão de embarque estava repleto de pequenos sinais da revolução silenciosa que haviam iniciado. Ao chegarem ao portão, uma figura familiar as aguardava. Diana Oliveira, a supervisora que antes as havia desencorajado, agora as recebia com um semblante transformado. A mulher que uma vez sugeriu que pessoas como vocês precisam se calar, tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, disse Diana, estendendo a mão para as adolescentes. Vocês tiveram a coragem que eu nunca tive. Por anos, acreditei que precisávamos nos adaptar ao sistema para sobreviver nele. A supervisora mostrou discretamente um novo distintivo em seu uniforme. Comitê de Igualdade e Respeito.
Explicou que agora liderava treinamentos antidiscriminação para toda a equipe do aeroporto. Seu pai está orgulhoso, continuou Diana. Todos estamos. Quando o embarque foi anunciado, as gêmeas foram chamadas primeiro. Caminhando pelo corredor, perceberam olhares de reconhecimento e respeito. Aquele mesmo espaço que havia sido palco de humilhação agora testemunhava seu triunfo. A dor havia se transformado em propósito, e o medo em celebração da coragem que mudou não apenas suas vidas, mas todo um sistema. A vitória de Zara e Nia Jackson ecoou muito além dos corredores da Mid-Atlantic Airlines. 3 meses após o incidente, a American Airways anunciou um novo código de conduta inspirado diretamente nas mudanças implementadas por Marcus Jackson. Logo depois, a Skyroute e a Trans-Pacific seguiram o exemplo, criando departamentos específicos para monitorar e combater casos de discriminação. As gêmeas, que apenas queriam embarcar para Boston naquele dia, agora viam seus nomes mencionados em conferências sobre ética corporativa e responsabilidade social. Marcus, orgulhoso do impacto provocado por suas filhas, recusou convites para palestras, insistindo que o protagonismo pertencia às adolescentes. O que aconteceu com minhas filhas não foi um caso isolado, declarou o CEO em entrevista à imprensa nacional. Foi apenas o único que teve poder para parar uma companhia inteira. A Associação Nacional de Transportes Aéreos convocou uma reunião extraordinária para discutir novos padrões de atendimento. Victor Moreira, agora desempregado e enfrentando processos por difamação, assistia de longe, enquanto seu legado de discriminação silenciosa desmoronava. Diana Oliveira, antes relutante em apoiar as irmãs, tornou-se porta-voz de um movimento interno de funcionários negros e latinos no setor de aviação. Seu testemunho sobre a pressão para manter as aparências e não causar problemas revelou camadas mais profundas de discriminação institucional. Cláudio Pereira foi promovido a diretor de compliance, supervisionando a implementação de sistemas que identificavam padrões suspeitos de discriminação no atendimento. Sua decisão de preservar as provas digitais transformou-se em estudo de caso sobre ética profissional em universidades. Helena Garcia, a garçonete mexicana que primeiro ofereceu apoio às irmãs, recebeu uma bolsa integral para estudar direito, patrocinada por um fundo criado pela Mid-Atlantic para apoiar vítimas de discriminação. O Aeroporto Internacional de Denver, epicentro da transformação, instalou totens interativos onde passageiros podiam reportar casos de discriminação em tempo real, com resposta imediata da administração. O modelo foi rapidamente adotado em outros aeroportos do país. Nas redes sociais, a hashtag #TwinRevolution continuava ativa, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias experiências e celebrando cada nova vitória contra o preconceito no setor. O impossível havia se tornado realidade. 2 adolescentes negras tinham conseguido abalar as estruturas de uma indústria inteira, provando que a mudança começa quando alguém se recusa a aceitar o inaceitável. A revolução silenciosa no setor de aviação americano tinha rostos e nomes. Zara e Nia Jackson. Zara Jackson contemplou a vastidão do Aeroporto Internacional de Denver através dos enormes painéis de vidro. O mesmo lugar que, meses atrás, havia sido palco de humilhação e dor. Agora, emanava uma sensação completamente diferente. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquela transformação em cada célula de seu corpo. O aeroporto já não representava medo ou frustração. Era um símbolo de mudança. "Está pensando no que aconteceu da última vez?" perguntou Nia, ajustando a alça da mochila no ombro. Sua irmã gêmea sempre conseguia ler seus pensamentos. "Estou pensando em tudo que mudou desde então", respondeu Zara, observando os novos cartazes de diversidade nas paredes e o treinamento visível dos funcionários no atendimento igualitário.
Olha ao redor, Nia. Fizemos isso acontecer. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, diversos funcionários as reconheciam com acenos discretos e sorrisos respeitosos. Um grupo de comissários de bordo cochichou animadamente quando elas passaram. A adolescente notou como os olhares não eram mais de desconfiança, mas de admiração. No portão de embarque, Diana Oliveira as aguardava com postura profissional, mas olhos calorosos, uma mudança notável da supervisora que antes havia sugerido que pessoas como elas deveriam se calar. Senhoritas Jackson, Diana cumprimentou formalmente, entregando-lhes os cartões de embarque da primeira classe. A Mid-Atlantic Airlines agradece por vocês terem nos ensinado a sermos melhores. Nia sorriu, aceitando o cartão com a cabeça erguida. Obrigada por ter aprendido. O embarque foi anunciado e, ao entrarem na aeronave, vários passageiros as reconheceram. Um senhor idoso se levantou brevemente, iniciando uma onda discreta de aplausos que se espalhou pela cabine. A comissária de bordo piscou para as irmãs enquanto as guiava aos seus assentos. Já acomodadas, Zara enviou uma mensagem rápida para Marcos, seu pai, agora respeitado não apenas como CEO, mas como agente de transformação no setor. Respondeu imediatamente com um emoji de coração. Sabe o que é mais incrível? Comentou Zara, guardando o dispositivo. Não lutamos apenas por nós. Lutamos por Helena, por todos os funcionários que tinham medo de falar, por cada pessoa que já foi discriminada em um aeroporto. Nia assentiu, apertando a mão da irmã enquanto o avião começava a taxiar. E por todas as pessoas que virão depois de nós. Quando a aeronave decolou, Zara sentiu uma leveza que ia além da física. Olhando pela janela, viu Denver ficando para trás, não como um lugar de trauma, mas como o berço de uma revolução silenciosa que havia mudado não apenas um aeroporto ou uma empresa, mas pessoas, incluindo elas mesmas.